Sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio do P-Zone Podcast. E hoje aqui eu tenho o prazer enorme de receber como nosso convidado o Sandro Souza. Sandro, Muito prazer. seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. É um prazer enorme recebê-lo, né? O Sandro, ele é psicólogo de formação, depois migrou para a área de Tecnologia, tecnologia, né, como desenvolvedor. perfeito. Com tecnologia na parte de desenvolvimento de sistemas e atualmente como líder de times de squads aí de desenvolvimento de sistema também de software, E é voltados mais isso. para web. É isso Uhum. aí. Bacana. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre o lado B da gestão de pessoas, né. Opa, é isso aí. Bora lá. Então, antes de mais nada, quem é o Sandro, né? Vamos Conte lá. pra gente um pouco sobre a sua essência e também sua trajetória. Fechou. Vou tentar dar uma resumida então. Primeira vez que eu participo de podcast, então não sei se eu olho para lá, se eu olho para cá, ou se eu olho para você, eu revezo e vou indo. Mas vamos lá. Fica à vontade aqui, o espaço é seu. Fechou, vamos lá. Então, eu comecei a interessar por psicologia lá atrás, né, eu ia ter que acabar trabalhando com psicologia, eu queria ir mais para estudar, sabe, entender as pessoas, aquela coisa toda, e acabar tendo que achar alguma coisa para trabalhar com psicologia. E aí eu pensei: "Poxa, vamos trabalhar com pesquisa, né, vamos estudar as pessoas, vamos trabalhar então pesquisando". Mas aí a gente descobre, né, como muitas vão descobrir na universidade que pesquisa não dá dinheiro, então eu tive que correr para outros lados e início de curso não deixa você ter contato com clínica, que é um dos caminhos mais promissores ali, e aí eu acabei indo para o RH. E aí começa a questão da gestão de pessoas. No iniciozinho do curso ele também não tinha muito contato prático, tudo, fui correr atrás de monitoria, dei monitoria há algum tempo, tive a oportunidade de fundar uma empresa júnior para fazer consultoria em RH, então correr atrás de cliente, a burocracia toda de empresa, também foi um primeiro contato com empreendedorismo, inclusive a Persix, tá ativa até hoje, mesmo depois de toda a formação, continua tocando até hoje lá, é uma das empresas júniores da PUC, do Corel, e juntou também pessoal da Praça da Liberdade, então um projeto bem massa. Aí comecei a ter esse contato, comecei a ter essa experiência, fui trabalhar no escritório de consultoria em RH, por estágio, né, e aí eu atendi gente do Brasil inteiro, cliente de tudo quanto é canto, muito pra Belo Horizonte, aí muito pra cara, muito pra área de TI, aí eu comecei a ter um contato mais forte com TI. Já gostava um pouco de tecnologia, já mexia com muita planilha, gostava de mexer com planilha, automações de planilha. Mas aí eu comecei a conhecer mais esse universo de gestão, de consultoria, muita entrevista, muito recrutamento, expandir aquela visão de mercado, de valores, de salário, de carreiras. Comecei a ter muita essa experiência nessa oportunidade de estágio. Uhum. Desde sempre muito interessado em processos, né, em arquitetura Muito, de muito. sistema. Cara, sempre gostei, sabe, eu nunca tinha estudado programação em si, pegar e colocar código na tela preta e tal, Uhum. mas eu fui aos poucos indo muito por conta da planilha. O que aconteceu? Eu fazia testes automatizados ali para correção de testes psicológicos, de avaliação, né, comecei a Uhum. fazer algumas correções automatizadas por planilha. E aí no Excel tem a programação em si dele, que é o VBA. E aí eu fiz um curso para conseguir fazer mais automações com planilha, aí eu aprendi programação. Né, inclusive foi uma oportunidade engraçada, porque foi perto da virada também para trabalhar remoto. Foi quando entrou a pandemia, eu meio que tirei umas férias forçadas, né, fiquei Uhum. desligado ali algumas semanas, eu peguei para estudar programação em VBA. Né, estudei Power BI também, comecei a fuçar mais pra área de tecnologia por conta própria, né. Hoje em dia tem muito curso online, tem muito material, peguei uns cursos ali na Udemy, uns vídeos no YouTube, e fui desembolando. Aí aprendi VBA, comecei a programar, comecei a fazer quase que sistema dentro do VBA, coisa para calcular, coisas difíceis de pesquisa de clima, de ranqueamento de cargos, bastante complexo e chegou um ponto que o negócio travava, não dava conta mais, e aí poxa, eu queria ir além. E nessa época também tive a oportunidade que eles estavam querendo desenvolver um sistema para RH, então lá eles me deram uma possibilidade de migrar. Falei que eu queria e tal, ainda como estagiário, mas eles deixaram ir. Comecei a estudar, peguei um gestor lá da área de TI, o cara me deu umas dicas de curso, de ferramenta. Fui aprender a programar em JavaScript, com Vue, com Laravel, com PHP, e comecei a estudar muito, peguei curso para fazer, comecei a fazer site para algumas pessoas para estudar, começar alguma coisa, e foi indo. E aí migrei de vez para a área de tecnologia.
Interessante que foi uma migração que aconteceu muito mais de forma natural do que, né, planejado, algo do tipo. E é engraçado ver esse padrão que se repete em várias pessoas que a gente conversa, que acaba que a nossa Uhum. vocação, ela vai surgindo naturalmente na nossa vida. Uhum. Perfeito. E, cara, eu conheci muita gente na área de tecnologia, é muito comum migrar, sabe, de pessoas faziam coisas muito aleatórias, até pra dentro da faculdade ali, você vê gente que veio de outros cursos, a princípio parece que nada a ver. Tem colega meu, chefe meu, que trabalhava com cortador de jeans, tipo, e pegou para estudar e foi. Teve colega meu de faculdade que trabalhava como dentista, já teve gente que fez advocacia, já vi gente vindo de tudo quanto é canto. Tive colega já também que veio do RH igual eu, já vi também, né. Então, assim, não é muito distante essa realidade. O pessoal vê que tem muita oportunidade, vê que é uma área valorizada e se identifica, né, já tem um gostinho pela tecnologia. Aí chega na hora do código, vê se é pra valer, né, porque aí tem que realmente gostar, né. Tem toda uma fantasia de que é uma carreira maravilhosa e tem muita oportunidade no mercado, é muito valorizado, mas tem que chegar lá na hora e ver se realmente quer, e tem gente que não se adapta realmente, quer ficar sozinho ali no código, fazendo o seu e tem que gostar mesmo, né. Graças a Deus o meu eu gostei, é bom e gosto até hoje, continuo Uhum, programando, é fantástico, né. Não como principal, né, mas nunca deixei de pegar no código também. uhum. Mas então vamos lá, sobre a sua trajetória ainda. Você trabalhava para uma empresa de RH, num escritório, começou a automatizar as planilhas, começou a melhorar os processos, né, Perfeito, trazer, perfeito. né, essa análise eh, de dados e também de ganho de produtividade e automação, etcétera. E aí acabou que o as essa carreira como desenvolvedor surgiu como um rumo natural, desenvolvimento natural. Natural. E, assim, geralmente é raro você conseguir esse tipo de oportunidade de migração de cara, sabe. Por eu já estar numa empresa e conseguir fazer essa migração lá, facilitou muito para eu conseguir depois outras oportunidades fora dessa empresa, né, que eu estagiava. Geralmente as pessoas contratam quem já tem uma experiência ou que realmente vai estagiar, né, então você já tem que estar vinculado a uma faculdade da área de tecnologia, né, análise e desenvolvimento de sistemas, sistema de informação, ciência da computação, engenharia de software. Na época eu estava fazendo ainda a faculdade de psicologia. Então eu estava já meio que estagiando com tecnologia, ainda fazendo outra graduação que não tem nada a ver na área de humanas, né. Então, foi muita sorte e oportunidade para fazer essa migração, né, mas foi de forma natural, foi muito bom, foi muito positivo. Uhum. E como é que você fez depois a outra transição de carreira, né, É. de sair de um desenvolvedor em si, como um gestor de pessoas, ainda na área de tecnologia, mas também com atribuições diferentes. Conta pra gente como foi que isso aconteceu, né, Uhum. e como tá o seu cenário atual. Sim. Aí foi um salto aí para isso, eu fiquei ainda alguns anos com código mesmo, trabalhei para essa empresa, abri para outras, e aí na que eu estou atualmente eu comecei como desenvolvedor front-end, fiquei lá alguns meses, o pessoal pôs como full stack, fui ganhando mais responsabilidade, porque tinha muita demanda, ainda era uma pequena para média empresa, né, e aí foi surgindo oportunidade, tinha poucos times, poucas pessoas, e aí foi muita contratação, muita demanda, muito projeto para fazer, muito código. Eu subi código demais, fiz projeto demais. Foi indo e o time foi aumentando, né, e tinha aquela coisa de, os melhores eram puxados para tech lead, que é a posição que eles primeiro foram colocando, né. O tech lead fazia tudo, né, tem empresas que são maiores, mais bem estruturadas, separa mais responsabilidade, mas empresas menores geralmente tem um líderzinho ali que é a referência técnica e faz a coisa toda, né. Às vezes faz parte de produto, a parte de UI UX, faz a parte de cloud, de DevOps, faz a coisa toda, né. E lá nessa empresa o tech lead fazia também a parte de gestão de pessoas, então eu já comecei a fazer gestão de time, acompanhar daily, ritos de Scrum, de metodologia ágil, mas pegava no código também, mas deu algum BO, você tem que estar lá no código resolvendo e apoiando tecnicamente, mostrando caminho para as outras pessoas e quanto mais contexto eu ganhei, mais referência eu fui estudando de programação, mais me deu essa possibilidade de estar como líder, né, técnico dentro do time. E aí por último que foi a virada mais para gestão mesmo, porque a gente estruturou a empresa de um jeito que separava a posição de produto, de tech lead, de a parte mais técnica, e chamou um tempo por squad lead, depois mudou para team lead, que é essa pessoa responsável por decidir quem que vai fazer o quê, e prazos e PDIs e one on one, e desenvolver a pessoa, e fazer entrevistas, e às vezes fazer desligamento, a parte de gestão completa, indicadores.
essa parte toda de gestão de pessoas. Uhum. É bem o pipeline de liderança, né? É, Você deixa de ser líder de você mesmo, que você só tem que gerenciar as tarefas que você recebe e o seu próprio tempo, e passa a ter que gerenciar o tempo dos outros, né? E alocar bem as tarefas para cada pessoa, de forma a não sobrecarregar. Como que é o desafio de estar desse lado assim da mesa e comandando uma equipe de hoje são quantas pessoas? cara, eu tô liderando alguns times lá, tem mais ou menos umas 20 e poucas pessoas abaixo de mim como liderados. Uhum. E é um desafio mesmo, porque assim, você cuida do seu ali, você entrega numa velocidade e de repente você tá na posição de liderar quem vai executar agora, né? Então você já quer puxar eles para a mesma velocidade que você entregava e às vezes não é bem assim. Então você tem que saber orientar e achar o como extrair o melhor de cada um. Às vezes tem que movimentar eles de times diferentes, às vezes tem que movimentar posições diferentes e entendendo como cada um funciona e saber escutar eles também, saber escutar onde que tá a dor, porque às vezes não revelam tanta dificuldade, ou às vezes até os pontos positivos você não comunica tanto, você tem que puxar isso deles, tem que saber até onde você vai dar corda para um ou para outro. E, e cobrança, tem que saber cobrar também, saber falar compromisso de prazo dado é esse, tem que ir, a empresa tem isso, esses porquês de estar priorizando isso, negociar o prazo, né? Um desafio muito bom é o prazo, né? A gente tem aquele triângulozinho que fala dos prazos, né? É o tanto que vale a pena, o tanto de recurso que eu vou estar disponibilizando para esse e, e a qualidade dele, né? E aí o dev quer a qualidade, puxar para fazer o melhor projeto do universo ali. O prazo vai ser a consequência de, eu não posso investir tanto esse tempo todo, o cliente precisa disso, ou o stakeholder precisa daquilo naquele prazo X, Y. E eu posso alocar mais recursos para entregar mais rápido, dividindo com a priorização de outras atividades. Então tem que fazer toda essa gestão de prazo, de prioridade e negociando com o dev até onde ele pode chegar na qualidade, fazer uma solução mais rápida, mais robusta, um paliativo, depois já emenda num consolidado ali, uma coisa mais robusta. Então, toda essa parte de gestão aí é bem desafiadora, né? A gente tem que estar fazendo essa negociação o tempo todo. O É tomada de decisão o tempo todo tempo e todo. não no contexto assim de faculdade, ambiente controlado, teórico, ensino na vida real, né? Que é Na vida mexendo com a real. gente. Cara, e às vezes incomoda, e às vezes tem projeto que eles fazem até quase entregar e de repente muda tudo, aí pode gerar uma frustração, a gente tem que começar um outro, aí depois é muito dinâmico, sabe? E a gente tem que ter aquela coisa tipo, eu tô ali para trabalhar para ser útil e o que vier, veio. O que veio de cima ali, que é a estratégia, a gente tem que seguir, né? E tem que ir tocando. Ô Sandro, como é que você faz para priorizar bem o seu tempo? Porque, vamos dizer assim, você é um gestor de tempo. Uhum. E tempo de outras pessoas, de 20 pessoas, que com certeza não é alguma coisa, né, não é pouca coisa, é bastante gente. Quais metodologias você usa, quais técnicas e princípios você procura aplicar no seu dia a dia para facilitar essa alocação de recursos e mão de obra e definição de prioridades? Uhum, show. A minha função principal, o que foi alinhado de expectativa, né, de outros líderes, de gestores ali, diretores que estão passados para a gente, da parte de, vamos dizer que é uma segunda camada de liderança ali dentro entre que é a parte operacional, né, de execução, é que a gente tem que gerenciar o ambiente. Então, a minha prioridade é garantir que a operação não para. A gente está seguindo, a gente tem processos, a gente tem políticas, a gente tem bem definido algumas coisas, alguns processos, inclusive, para tirar métricas de como é que a gente está indo. Então, o meu foco é garantir que o ambiente está favorável para a gente conseguir ter um bom trabalho e que os processos não parem. Então, nessa perspectiva que eu vejo aonde que eu tenho que estar atuando com prioridade durante o meu dia. Se é uma pessoa que está desregulada ali, está afetando o clima, está afetando a produtividade, ou sei que vai atrasar um projeto que é mais crítico, eu vou enxergando aonde que está a prioridade no meu dia para poder estar atuando para tirar os impeditivos, né? Então eu tenho que enxergar o ambiente, saber aonde que está o problema, onde tem impeditivo, para eu ir tirar todos os blocos, problemas que surjam e depois, quando não tem blocos impeditivos, eu começo a olhar para o que que eu posso fazer para entregar mais rápido, o que que eu posso fazer para melhorar o ambiente, o que que eu posso fazer para desenvolver mais isso. Então, segue nessa prioridade. Primeiro eu resolvo todos os problemas e depois eu vou começar a trabalhar em melhorar isso. Então, a gente tem muitos planos, muitas iniciativas de coisas que a gente quer fazer. Melhorar a estrutura de PDI, de carreira, de
de leitura, de gamificação, de bonificações. A gente está direto discutindo essas coisas, então tem muita coisa legal pra gente construir, então nunca fica parada, né. Tem sempre essa e uma coisa que legal que eu faço pra gerenciar o tempo que ajuda bastante também é no início do dia, cara. Antes eu ficava assim, igual aquele meme do Pernalonga, você vai pra lá e pra cá e não sabe o que que você vai fazer durante o dia, parece que tudo é urgente e de imediato, né. Eu gosto de parar, tipo, 20, 30 minutos do início do meu dia pra planejar o dia. Falar assim: "Ah, isso aqui que é a minha são minhas próximas atividades pra fazer". Tudo que surge de urgente que eu vou empurrando para frente, mas eu tenho claro o que eu quero entregar para aquele dia. E se eu não conseguir entregar, eu jogo para o dia seguinte, né, porque eu vou gerenciando ao mesmo tempo que eu tenho minhas próprias coisas para fazer. Então, no início do dia eu me planejo para o dia, né, e aí eu tenho a visão de semana, de sprint, de quinzenal que eu tenho que entregar também, e aí eu garanto que os meus indicadores estão chegando lá. Então eu também tenho um final do dia que eu enxergo o que que eu alcancei naquele dia, né, para saber se eu tô andando no ritmo certo. Então tem isso aí também. Uhum. Não, estamos aqui presenciando, com certeza, uma aula, né, sobre, né, Cara. sobre gestão de pessoas e sobre liderança. E uma coisa que você cita muito durante a sua exposição é sobre ambiente favorável, né. Uhum, O que exatamente você pode classificar como isso? E também já vou emendar com uma pergunta que uhum. talvez seja um desafio muito grande hoje, que é o home office. Aham. Como conseguir fazer, né, toda essa gestão e ser tão minucioso, assim, nos detalhes, com pessoas que estão do outro lado de um computador na casa delas, em contextos que, né, não são ambiente controlado. Então, Uhum. como você lida com ambiente favorável e principalmente o ambiente favorável no contexto de home office? Legal. Então, acho que a chave do ambiente favorável começa na contratação, porque está 100% ligado à cultura. Então, a gente tem as pessoas que batem com os valores da empresa e batem com os valores do time, com o feed cultural, e são pessoas que estão alinhadas com o mesmo propósito e com a forma como a gente opera, sabe? A gente é muito criterioso na forma de trabalhar, de valores da empresa. A gente tem uma rotina ali de todo início de semana começar com uma reunião da empresa inteira, faz tipo uma meditação ali para vibrar positivamente pela semana, falar sobre as métricas, falar sobre os objetivos. A gente elimina qualquer tipo de fofoca, de más condutas, sabe, de pessoas passando por cima de outras pessoas. Então, assim, começa aí, sabe, ter um clima favorável, você ter pessoas de valores, né, de caráter, de estarem bem alinhados com os valores da empresa ali. Então todo mundo trabalha meio que numa mesma sintonia e esse ambiente fica mais favorável para ser produtivo e as pessoas se conectarem, porque aí que entra a parte de favorável para ser produtivo, né. As pessoas são produtivas porque elas se conectam mais, elas conseguem se apoiar mais, conseguem interagir sem eu precisar pôr elas para se interagir, elas naturalmente se apoiam, não é, elas conversam, riem, brincam, dão dicas, né, compartilham conhecimento, e surge de forma natural, porque as pessoas o santo bateu entre todas elas, né, basicamente isso. Elas estão nessa mesma sintonia, vamos colocar assim, né. E a questão do remoto fica um desafio, né, porque a gente tem que gerenciar pessoas que a gente não está vendo ali. Você confia que elas estão fazendo o trabalho, você confia que depois que eu alinhei com elas numa call ali online, que ela entendeu o que tem que ser feito, ela tem o ambiente dela configurado, ela tem o que ela precisa para trabalhar, passou pelo onboard da empresa, e ela tem uma meta para bater e ela vai fazer aquele serviço. Se ela não vai bater esse serviço, eu vou tentando descobrir o porquê, eu vou ajudando até ter a confiança de que a pessoa, sozinha na casa dela, ela vai estar entregando aquilo ali, né. E é um desafio, assim, não é todo mundo que se adapta. Já teve situação lá de gente que estava adoecendo, porque não se adaptou depois da pandemia, foi tudo remoto e e e trabalhava em coworking, tinha que ver gente, sabe, não adaptou aquele 4x4 ali no quarto. Eu, muito pelo contrário, sempre gostei muito remoto. Depois da pandemia, cara, eu vi um telefone tocando de escritório, ter que ficar atendendo e aquela gritaria, você quer fazer uma call, fazer uma conversa ali, aquela zoeirada. Eh, eu sou bem adepto aí ao regime remoto, trabalho de roupão, lá não tem o dress code também, você pode se você não tiver pelado, você pode trabalhar do jeito que você quiser. Então, roupão, pijama, cara, roupa de anime, o que tiver ali eu uso e é bem tranquilo, é bem confortável, acordo um pouco antes eu acordava, sei lá, 1 hora antes do trabalho para poder até pra faculdade também, hoje faço faculdade online, né, pegava ônibus 1 hora e meia antes para poder estar na faculdade, para poder me arrumar todo, e agora você tá ali do lado do quarto que é o seu trabalho, você separa
Eu tenho um ambiente de escritório em casa, né, para trabalhar, né, minha mesinha, meu computador, como a maioria do pessoal da minha empresa lá que trabalha também. Então, fica muito mais confortável no sentido de qualidade de vida, né. É difícil gerenciar isso, mas quem se adaptou e trabalha nesse modelo há alguns anos, são pessoas que já se gerenciam legal, já tem um espaço em casa, já tem um equipamento, já tem uma rotina com a família que se encaixa bem, né. E geralmente a gente é bem flexível, né, eu tenho colegas lá que são pais, né, tem crianças pequenas, tem que levar na terapia, tem que acompanhar às vezes a esposa no hospital, num negócio, gosto de malhar à tarde, eu malho à tarde, de noite eu faço 1 horinha a mais. Tudo isso aí é flexível, a pessoa tá remota, beleza, tá entregando o trabalho dela na meta que tem que bater, tudo certo, né. Então a gente foge um pouco do microgerenciamento, ainda mais por estar remoto, eu não preciso fazer microgerenciamento, não preciso estar na cola dele ali para saber se está trabalhando. Eu preciso ver os indicadores. Os indicadores estão ok? Eu sei que está ok. Então é mais nesse sentido que vai a gestão do home office, né? E geralmente todo mundo gosta, né? A maioria geralmente prefere, inclusive, né? Uhum. Não sei você, eu não sei o que você já ouviu de gente por aí. Então, acho que é uma das maiores críticas ao home office que eu vejo muitos líderes fazendo, gestores, fundadores, é no sentido de construção de cultura. Por quê? Porque uma coisa, vamos dizer assim, é o trabalho, entre aspas, assim, formal, né, o Uhum. conhecimento formal de você entregar as coisas que tem que fazer, Uhum. as tarefas, tudo direitinho, seguir os indicadores, etcétera. Agora outra coisa é aquela questão que tem a ver com a informalidade da conversa no cafezinho, que surge uma boa ideia e vai Uhum. criando a relação, assim, pessoal que fortalece o time. Então, você concorda com essa crítica de que o home office dificulta esse tipo de criação de coisas? E quais ações você, enquanto líder, faz para fomentar, ainda que de Uhum. forma limitada, mas, né, para também não deixar soltar Legal, de qualquer forma, para ter essa cultura, assim, de integração, de camaradagem, de amizade, de ideias pipocando? legal. Vamos lá. Eu acho que para pessoas que são aprendizes e trainees, é muito positivo ter uma experiência de escritório inicial para ter uma meio que imersão no universo da empresa, ver pessoas, ver times, sentir um pouco daquele amadurecimento do universo profissional. Passado isso, eu acho que é positivo um formato híbrido, já vi alguns formatos assim. Uma vez no mês vai lá para a gente fazer um brainstorm e levantar um projeto. Eu acho isso fantástico, né. Acho que esse contato ajuda sim para fazer planejamento e ter insights, ideias, né. Já vi muito desse formato. Inclusive, eu já vi a trajetória de alguns diretores nossos que é engraçado. O pessoal, começou o escritório, ficou, tipo, anos em remoto, adorava toda a flexibilidade de vida e tal. Passou ali, os filhos já estão na escola, já tem mais idade ali, gosta de voltar no presencial para ter mais o contato e fazer a gestão dentro do escritório. E aí é muita reunião, muita necessidade de ter ideias e tomada de decisões que precisa mais de ter esse contato e é muito positivo, né. Não que seja impossível fazer remoto, mas é um contexto diferente onde o presencial faz sentido, no sentido de produtividade mesmo, né, de estar no mesmo quadro ali, uma lousa ali em branco e vamos escrever, vamos anotar as ideias e vamos pensar junto, vamos sair para tomar um café e conversar e eu acho que é positivo sim, tá. E lá inclusive tem os 3 modelos, tem gente que é 100% presencial, tem gente que é híbrido, tem gente que é remoto, né. Eu acho que tem coisa positiva assim nos 3 modelos. Uhum. Outra crítica que eu vejo, o pessoal que é a favor do presencial e inclusive empresas que estão voltando, né, um dos motivos seria a agilidade na tomada de decisão, né, que Uhum, supostamente, eh, você não tem essa possibilidade de chamar o cara no corredor, trocar uma palavra rápida, tem que marcar uma call, e aí não tem agenda porque, né, o dia a dia vai ficando preenchido, né, você vai botando em uhum. blocos, e aí as coisas demoram. Você concorda com essa crítica? E se sim, quais medidas você toma também para conseguir ter essa agilidade? Ó, eu acho que para o modelo remoto é muito mais ágil para fazer essa liderança direta, porque pelo menos depende muito da infraestrutura do escritório. Você precisa ter call individual com frequência, fazer um one on one, precisa fazer um alinhamento eh, mais privado. Você está num ambiente que é mais aberto, você tem menos salas ocupadas para poder fazer aquilo, é um link de distância, você está resolvendo seu problema ali
de horário flexível. Então é mais ágil você tá resolvendo esses problemas, é mais flexível com a agenda para estar resolvendo esses problemas. Você não precisa alugar uma sala, não precisa combinar com alguém. Ó, galera, vou usar uma sala, ou chega lá, a sala tá ocupada, não pode usar. Teve uma semana aí que eu trabalhei presencial, a gente foi para confraternização lá da empresa, e teve esse problema. Teve, inclusive, nem calma, mas eu tinha que fazer anotações de pontuação de avaliação de desempenho no meu computador com 2 pessoas do meu lado, tipo assim, eu não ia mostrar minha tela para eles. Então, tinha que ter essa maldade, eu preciso de um espaço realmente para fazer isso. O home office dá isso de forma muito mais flexível. É você ali gerenciando em que sala que você está com quem o tempo todo. Então, eu acho que, em termos de agilidade para gestão, é mais ágil no modelo remoto. Agora, depende da infraestrutura. Já visitei escritório de TI que, cara, tipo, corredor com infinitas cadeirinhas de 2 pessoas para resolver problema individual. Então, vai muito da infraestrutura do escritório também. E da cultura da empresa, porque eu acho que, vamos dizer assim, um pilar fundamental do home office, do trabalho remoto, com certeza, é você sair daquela coisa de gestão de tempo dos outros e Uhum. partir para uma gestão de demanda, né? Você controla os entregáveis e não o meio que a pessoa está fazendo para chegar a isso. Então, como foi essa mudança, assim, vamos dizer assim, de cultura, né, a partir da sua trajetória, que foi mudando de empresas, e o que você acha assim que os gestores precisam fazer para conseguir finalmente se livrar dessa amarra assim de querer controlar tudo e controlar apenas o resultado, Uhum. que é o que importa, né? A escala de amadurecimento de todas as empresas é sair desse microgerenciamento e se tornar empresas gerenciadas puramente por indicadores. Então, empresas gigantes aí, tem 1000 escalas aí de hierarquia, níveis de hierarquia, né? Precisam de pessoas que estão lá no topo, não podem estar vendo o que está acontecendo, precisam de indicadores BIs para poder saber e tomar decisão. Então, é o caminho natural. Então, eu cheguei desde o ponto do operacional, onde eu estava gerenciando minhas próprias tarefas, que é uma microgestão minha do que eu tenho que entregar, até o momento em que não temos indicadores e precisamos garantir que está tudo ok. Então, teve aquele momento de, estou acreditando que as coisas estão funcionando, estão entregando, né? Até o momento que eu tive que quebrar em níveis de entrega. E o que acontece na entrega pouco importa no sentido de atrasou uma tarefa, atrasou duas, mas a tarefa principal, que é a entrega, né, que é o que eu preciso para estar na mão do cliente ali, não vai ser prejudicado, ok, né? Eu precisei atrasar um dia porque eu precisei fazer outra coisa, né, da minha vida pessoal ali, eu compenso tal. Beleza, atrasou uma, duas tarefas, não importa o microgerenciamento daquilo ali ou como a pessoa está fazendo aquilo ali, desde que ela vai entregar no prazo combinado, no prazo que foi afirmado com o stakeholder, com quem que é a pessoa que tem a expectativa. E aí isso só é possível depois que você tem uma ferramenta de gestão, né? A gente passou por algumas, né? A gente passou por Mastertask, Gira, Linear. Hoje a gente travou agora no ClickUp, tá atendendo. Já fiz levantamento com Pepify também. Tem muita ferramenta legal de gestão, né? E aí você começa a estabelecer processos para sair do microgerenciamento e ficar de olho nas entregas, né? Você quebra elas ali para o pessoal poder ter alguma gestão, né, do time ali, entre eles ali num Kanbanzinho, né, para a gente ter uma visão geral de andamento, mas o que importa é a entrega. Então, inclusive, os nossos indicadores de relatório no final ali de uma sprint, não quer saber quantas pessoas entregaram quantas tarefas ou quanto tempo gastei em cada tarefa. Não, eu quero saber quantas entregas teve por pessoa ou quantas entregas eu tive naquele período, né? Pouco importa o microgerenciamento ali por debaixo, né? Importa se eu tiver que investigar o porquê que está atrasando, o porquê que está tendo problema, porque aí eu posso começar a puxar mais informações, mas o importante no final é sair do microgerenciamento e ir para o macrogerenciamento, gerenciamento de ambiente e olhar só para indicadores. E como dosar essa cadência assim das entregas, de saber se realmente o quão produtivo uma pessoa pode ser, porque, Uhum. por exemplo, Essa é interessante. né, a gente tem a nossa métrica de produtividade, mas como medir a produtividade assim em geral? Será que eu sou mais produtivo que os outros? Eu sou menos? Então, como você faz para não se Uhum. deixar tão pessoal, né, essa raciocínio do que é ser produtivo e Uhum. conseguir também ter visualização sobre esse indicador, que é muito importante, né?
Afinal de contas, é o segredo. Pra você sair do microgerenciamento, parar de gerenciar tempo e gerenciar resultado, você precisa saber o que é um bom resultado em dado tempo. Perfeito. A gente geralmente tem a referência técnica dentro do time que vai ajudar a dizer o que que é um tempo ok para entregar tal projeto escopado. E como é que a gente costuma fazer lá? Junta numa reunião de planejamento e a gente começa a conversar sobre o projeto e como que tecnicamente a gente vai executar ele. E aí a gente começa a perguntar para quem que vai executar quanto tempo você levaria para fazer. E aí tem o tech lead, tem outros devs envolvidos na reunião que vão ter uma metodologia com a escala Fibonacci que a gente usa uma ferramenta chama Planning Poker, que cada um vota numa pontuação de complexidade que mais ou menos diz de um tempo que você vai tomar ali para fazer a tarefa. Todo mundo vota e ele revela as cartas e vê que cada um achou. Aí, tipo assim, se tiver todo mundo no mesmo valor, né, então significa que todo mundo concorda que aquilo ali tem dificuldade X e vai tomar o tempo X. Agora, quem vai executar, às vezes, colocou uma pontuação maior ou colocou uma pontuação menor. Aí a gente fala, poxa, por que está divergindo? Por que que eu acho que vai ser mais rápido? Por que que eu acho que vai ser mais lento? E aí a gente começa a debater. Ah, não, porque eu pensei que eu vou ter que fazer isso, isso e aquilo, eu acho que vou tomar esse tempo. Aí às vezes já começa a alinhar expectativa. Poxa, eu realmente não pensei dessa parte. Então realmente você vai precisar desse tempo mesmo. Então vamos incluir. Ou não, você pensou num caminho mais longo, tem um caminho mais fácil aqui. Então a gente alinha expectativa técnica para entregar, porque são mais de uma pessoa envolvida no planejamento, dizer o que que é um tempo ok para fazer o quê. Né? Então a gente pega, e pode não ser no ponto de vista de mercado, mas é pelo menos no ponto de vista do time técnico que está ali. Então Uhum. isso já garante que se as pessoas estão ou não num tempo ok, produtivo ou não produtivo, né? Aí acontece, a pessoa está começando a entregar pouco, pô. Então é porque ela está abaixo de todo o resto. Né? A gente tem uma referência que é o setor todo, né, de desenvolvimento, né, Não, de TI. esse episódio aqui, com certeza, né, é um episódio que tá rendendo demais. Eu mesmo tô aprendendo muito. E cada resposta que você me dá, eu começo a ter 1 milhão de outras perguntas, porque, né, realmente o Sandra é um especialista muito grande, assim, Sou nada aí. em gestão de. Com certeza, com certeza. Sem falsa modéstia aqui. Nós estamos no, no lado B, o lado B da verdade. Então, não, Assim, não mas sacana. é tudo muito recente, tem muita coisa para estudar, tipo, muito do que eu aprendi de gestores, de líderes meus. Então, assim, referência de leitura, de entender o porquê das coisas, né? É, assim, ainda estou muito engateando. Na verdade, esse ano teve muita dessa virada para mim, sabe? A gente teve troca de gestão, na verdade, desde o final do ano passado a gente começou a olhar mais para a parte tática, estratégica e métricas, e na verdade, é uma vivência mais recente, sabe? Tem poucos meses que eu comecei a ter essa visão mais forte de gestão. A gente estava ainda naquele microgerenciamento, sem métricas, no escuro, acreditando que estava indo, e agora que eu estou amadurecendo essa parte. Então, essa visão, na Uhum. verdade, é bem recente na minha carreira. Legal. Então, como é que foi essa parte de implementação desses processos? E fala um pouquinho mais sobre eles também para a gente, igual essa parte de negociação do que é Uhum. produtivo, ou, né, com toda a equipe. De quanto em quanto tempo vocês fazem isso? Como é a rotina assim, de gestão de curto, médio e longo prazo? Uhum. Legal. A gente tem, pegando de curto prazo para longo prazo, né? A gente tem diariamente uma reunião, em teoria, dependendo de um time idealmente mais curto, né? Deveria ter uns 4, 5 ali. É uma reunião de uns 15 minutos, chama de daily, que a gente vê o que que você fez, o que que você vai fazer e se tem algum impeditivo. E se tiver algum impeditivo, a gente faz uma call separada depois para tentar resolver. Só que eu tô com um time muito grande hoje, costuma às vezes levar 20, 30, às vezes 1 hora se estende mais, tem uma pessoa nova, tem que apresentar, tem que alinhar algum ponto novo com o time inteiro. Então tem essa diariamente, tem a por sprint, né, que aí costuma acontecer de 15 em 15 dias, que é para poder planejar aquele intervalo daquelas 2 semanas, o que que a gente vai entregar naquele período, o que a gente vai passar para um stakeholder, o que que são entregáveis, né? A gente planeja quebra de pequenas partes de um projeto grande para poder falar que a gente tem uma entrega contínua. Então a gente tenta sempre escopar as coisas o mais quebradinho possível, sabe? Para ter entrega contínua. Então tem relatórios quinzenais e tem as rotinas de ritos mensais. A gente faz um que é bem legal, inclusive para ajudar a manter cultura positiva lá. A gente chama de All Hands Meeting, que é tipo a união de tudo que o time fez, né?
de positivo, o que todo mundo entregou. A gente faz uma reunião com todo o setor para falar do que foi alcançado de objetivo, o que teve de iniciativas, o que teve de curiosidades, cara, sei lá, a gente teve uma iniciativa lá, começar a falar inglês nas deles, 2 vezes na semana. E tá, tem um mês falando 2 vezes na semana inglês. Pô, super positivo, leva lá. Ah, fulano de tal achou uma ferramenta nova, a gente implementou e tá dando certo. Pô, coloca lá, reconhece a pessoa, faz um momento de reconhecimento, né? Então é um rito mensal pra gente ter uma recapitulação do que foi no mês anterior, do ponto de vista do que a gente evoluiu. Então tem essa. E fora a parte também que a gente tem que dar de relatório mensal também para ver o que a gente entregou naquele mês. Então, mais ou menos isso. Diariamente, quinzenal, mensal. E aí tem a mais para trás, que é o quarter, né? O trimestral. A gente tem metas muito bem estabelecidas para alcançar no trimestre. Então, uma metáfora que eu acho legal que o gestor falava lá, ele fala que a gente vai caçar, a gente pode caçar as tartarugas e as lebres. As tartarugas são as metas principais, são aquelas que são lentas e essas não pode deixar escapar. E aí, durante o trimestre, as lebres ali que são mais rápidas, se você conseguir pegar uma ou outra, legal, entregou. Mas as tartarugas não pode deixar escapar. Então a gente tem as métricas, melhor, as metas principais que a gente tem que alcançar no trimestre, que a gente foca todo o planejamento para isso tem que encaixar e tem que dar certo. E aquelas outras que vão encaixando no meio tempo. Tipo assim, finalizou, tem outras coisas soltas, tem gente solta, tem débito técnico para fazer, a gente vai encaixando ali, o que tiver a mais é mais. Mas o principal a gente não pode deixar. Então tem a visão de trimestre que a gente tem que também ter entregas mais estratégicas, vamos dizer assim. Uhum. E você, como um líder tático, como é que você faz para quebrar essas metas que você recebe, né, em partes menores, de forma a conseguir alcançá-las? Cara, Qual é o... eu já não faço isso sozinho. Tipo, essa parte do trimestre é uma visão mais da diretoria ali, do CTO, com o CEO, com a galera mais estratégia ali da diretoria. E ele passa isso pra gente e a gente quebra isso em entregas menores, né? Que vão encaixar ali em 15 dias, um mês. A gente vai começar a pensar em monitoramento, achar métricas para ver se deu certo ou se deu errado. E eu não faço tanto essa parte de o que vai ser feito. Essa parte tem os especialistas em produto, né? São os product owners, product managers, essas pessoas especializadas em produtos que vão realmente entender e priorizar aquilo que vai impactar para atingir o objetivo, né, do trimestre. Então, essas pessoas geralmente fazem mais essa quebra ali, constrói a gente ajuda também, mas faz a construção de roadmap, né, linha de tempo de o que depende de que ou não depende, que a gente pode rodar em paralelo, constrói um roadmapzinho de o que a gente vai entregar quando até atingir aquele intervalo de tempo do trimestre, né? E aí o tech lead depois entra como vamos fazer, né, para a gente conseguir levantar esses prazos, depois passar para os POs. Uhum. Mas é mais ou menos essa dinâmica, né? A gente se ajuda ali, mas fica mais com o pessoal do produto, essa parte de o que a gente vai fazer para poder atingir o objetivo. Uhum. Essa reunião de negociação de alinhamento de expectativa, de prazos, do que é ser produtivo ou não, vocês fazem então uma vez a cada trimestre? Uma vez por trimestre a gente recebe que esses são os objetivos, e aí a gente começa a descer esses objetivos, né? A gente começa a quebrar em entregas e jogar isso para o time que vai executar. E a negociação com quem vai executar cara, a gente precisa executar isso aqui, a gente tem esse trimestre para executar. Aí, tipo assim, o tech lead que vai executar, vai dizer o como vai ser feito, eu vou dizer quem que vai fazer, eu vou vendo, tá, a gente tem X pessoas para executar, e o como vai ser isso. Então a gente já tem uma ideia de quanto tempo que a gente deve gastar, considerando tantas pessoas que a gente tem para alocar, considerando também capacidade das pessoas que vão desenvolver, né? Para saber se medir se esse tempo vai encaixar ou não. E aí a gente passa depois de volta, ó, beleza, a gente consegue atingir esse objetivo entregando essas coisas aqui, com essas pessoas, é, e vai ser isso aqui. Aí beleza, atende, não atende? Ah, beleza, atende. Ah, esse aqui não é tão importante, joga mais pra frente. Vamos encaixar outro. Ah, vamos colocar 2 pessoas nesse aqui. Ah, tá, beleza, vai dar certo. Aí vai fazendo esse quebra-cabeça ali, negociando para poder ver o que vai dar para encaixar. Então eu sou responsável mais para saber quem que vai fazer, né? O tech lead vai decidir o como e o PO vai decidir o que, né? E a gente vai negociando isso para ver se encaixa no período. Uhum. E como que é o organograma da empresa hoje? Vamos, vamos tentar desenhar assim para a gente Cara, eu se eu não sei se situar. eu sei desenhar da empresa inteira, mas De você assim para os lados e para baixo.
É, Para cima, para os lados uhum. Pra cima de mim tem o CTO da empresa, que vai fazer a gestão ali de C-level, né? Como se fosse o nível de diretoria. Abaixo de mim tem os líderes de times, né? Então, hoje são uns 4 times ali. Abaixo do CTO também tem os POs, então eu sou meio que lado a lado dos POs, e dos outros team leads. E abaixo de mim tem os tech leads e os desenvolvedores. E também os QAs, que são as pessoas que testam. O UX também estão abaixo. DevOps está num time separado, mas mais ou menos é isso. É os devs, os QAs e os UX. Ver se eu não tô esquecendo de mais alguém. Não, acho que é isso mesmo. o pessoal que está nos É, assistindo tem. hoje, o que seria essa sopa de letrinhas? Ah, para quem tá no universo de tecnologia, esses nomes já estão mais comuns, né? Mas vamos lá, né? Pensando agora no negócio de desenvolvimento de software, né? A gente tem o ciclo de desenvolvimento, onde o desenvolvedor, quem programa, faz o código, escreve o código e vai pôr para acontecer a coisa ali. O DevOps é quem vai cuidar da infraestrutura, rede, cloud, que é a parte de estar hospedando o servidor em uma AWS, um Google, um Azure, algum lugar na nuvem, onde vai gerenciar deploys, pipelines de, de fazer um deploy, que é a parte de subir o código para um servidor onde vai estar hospedado para o cliente poder utilizar. Então tem essas pessoas, os DevOps, os QA são as pessoas de qualidade, que são as pessoas que vão testar manual ou vão desenvolver testes automatizados para garantir que a gente está atingindo a qualidade necessária para o cliente não chegar lá e descobrir que está um bug na cara dele, né? Um texto com um erro de ortografia, uma tela não está exibindo. Então o QA vai garantir a qualidade e o UX é a pessoa que vai cuidar de protótipos, vai desenhar o design, né? Vai ser a pessoa não é do marketing, a pessoa do design mesmo, né? Que vai fazer a tela ficar bonita para mostrar, ó, é assim, essa tela bonita que você tem que desenvolver e vai entregar pro desenvolvedor, né? A parte mais falando de front-end, né? A pessoa que desenvolve front-end vai receber um protótipo ali da tela de como tem que ser feito, esse é o UI UX, né? O UI de User Interface e o UX de User Experience. Ô, Sandra, agora uma pergunta muito importante. Inteligência artificial, como vai impactar, né, o mercado de tecnologia? É um mercado que nos últimos anos se valorizou muito, mas muito se fala hoje em dia sobre, vamos dizer assim, a tendência da inteligência artificial substituir aquele desenvolvedor que apenas faz código, Uhum. né? Você concorda com isso? Como você enxerga? Ou como a IA pode substituir e ajudar substituir não, ajudar as pessoas? E se você entende que isso pode causar algum cenário assim de substituição Uhum. propriamente dita? Se a pessoa for só programadora, pode ser que sim, mas analista de desenvolvimento de sistema, pessoas que têm que pensar em soluções e o trabalho maior nem é tanto código, é resolver problemas, né? O código vai ser a ferramenta para isso e o desenvolvedor tem que ter esse papel mais crítico de tentar achar o caminho para resolver o problema. Então a IA entra como ferramenta. Então para essas pessoas eu não acho que tem perigo de perder emprego. Eu acho que as pessoas que não estão usando estão atrás no mercado, elas estão atrasadíssimas já, considerando que a gente está em 2025, né? E é a ferramenta diária de trabalho. Eu uso o tempo todo e para tudo quanto é coisa. Já tem IA que faz template, sistema, código, inclusive quase que 100% de um sistema só de você dar uma linha de comando ali, escrevendo o que você quer. Então, assim, eu já utilizei para fazer site, para fazer base de sistema. GPT, Gemini, eu tenho o DeepSeek, tem o Imagem FX, que eu estava até conversando com meu irmão para gerar imagem. Hoje tem para fazer tudo, 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 para gerar sistema Bolt, tem, cara, tem tanta coisa. Tipo assim, você precisa de qualquer dorzinha ali que você tenha, você pergunta como tem que fazer a integração. Para fazer a integração entre sistemas, você tem que ler uma documentação enorme, achar qual que é a API, quais são as chaves que tem que passar, tem que descobrir um monte de coisa. Cara, você joga no GPT e fala, me dá o passo a passo de como é que eu faço isso aqui. Cara, na hora, tipo assim, ganhou muito, mas é muita agilidade. Um sistema que eu demoraria sozinho para fazer, sei lá, em um mês, eu posso fazer agora em uma semana. Né? Um de uma semana eu poderia fazer em um dia. É nesse nível de produtividade que a IA te dá para essa área de tecnologia. É uma ferramenta fantástica, assim. Hoje é difícil imaginar sem, sabe? De tanto que está inserida. E o pessoal usa muito, 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 muito. Uhum.
Uma pergunta que eu acho muito importante de ser feita, né, é mais talvez mais uma reflexão, que é o seguinte: toda pessoa quando entra numa carreira, entra cru, entra sem Uhum, saber nada, entra para aprender, né, e entra, vamos dizer assim, para apertar parafuso até entender o que está acontecendo. A inteligência artificial, ela substitui diretamente essa mão de obra que, vamos dizer assim, é iniciante, uhum. é o estagiário, vamos dizer assim, é o aquele que é muito júnior, etc. Como você enxerga o fato das empresas que naturalmente vão, né, trocar essa mão de obra pela inteligência artificial por diversos motivos, economia, produtividade, etc. Porém, como que nós vamos começar a formar profissionais se eles não vão ter a chance de começar, né? Como você enxerga assim, essa equação que acredito que seja difícil, acho que talvez no futuro, né, a gente É, elas vão ter que começar mais bem preparadas, já vão ter que começar não conhecendo só a ferramenta de desenvolvimento, as linguagens, frameworks, mas elas vão ter que começar já com a inteligência artificial do lado, né? Então, não vão ser pessoas contratadas só para fazer ele do zero, são pessoas que vão ser contratadas já conhecendo como usar a IA para chegar na solução, né? E isso não é muito difícil. Para quem está começando agora, inclusive como ferramenta que potencializa a curva de aprendizado, é, é fantástico. Você já começar a estudar usando a IA do seu lado para poder saber tirar dúvidas e melhorar sua curva de aprendizado, como é que você resolve problemas, como é que você usa as suas ferramentas de tecnologia ali, que são muitas, né? Muitas linguagens, muitos frameworks, tem um zilhão de possibilidades. Essa pessoa já consegue cair no mercado. Eu sei porque eu já vi isso acontecendo de pessoas que começam com freelancer, coisas simples e, cara, sem experiência prévia mesmo, como desenvolvedor pleno, às vezes já cai, pula a etapa de júnior por já ter trabalhado, já ter feito alguma coisa ali e conhece, tem realmente o conhecimento para resolver o problema, passou num processo que mostrou que tem o conhecimento, ele cai dentro. Eu mesmo, eu saí de estagiário, já atuava meio que como júnior, mas era contrato de estágio, já entrei já praticamente como pleno. Né? Eu fiquei uns 3 meses ali ainda com um cargo de júnior, mas já movi rápido para pleno. Né? Isso ainda não tinha nem IA. Com a IA, então, essa área de tecnologia tem uma curva de aprendizado muito rápida. Então, é só ter ela do seu lado que eu acho que isso não vai ser um problema, sabe? Para quem está começando hoje, né? Pegar aí pessoas que estão na graduação, estão conhecendo programação agora, não acho que isso vai ser um problema. e quem que a inteligência artificial nunca vai substituir? Nunca. Não, tem muitas profissões aí que é muito difícil, né? Mas também agora abre uma margem de imaginação muito grande também, né? O que que dá pra ela substituir e o que que não dá, né? Quem que ela vai substituir com certeza? Cara, vamos colocar empresas muito grandes, sei lá, a Netflix, ela já eliminou praticamente todos os estagiários, trainees, júniores dele, porque eles automatizaram todos os processos que tinham já para essa parte, né? Então eles mantêm profissionais mais robustos para soluções mais complexas, né? Então acho que empresas muito maduras pode ser que a parte operacional, né, a parte que dá para automatizar, isso elimina esses profissionais. Então, sei lá, vamos colocar é, não o profissional, mas vou falar parte da execução do profissional, o QA, né, o cara da qualidade. Hoje, muito do trabalho dele em muitas empresas, eu acredito que é só fazer o teste manual. Simular que eu sou um usuário, eu vou lá manualmente e testo como um usuário. Só que eu posso criar uma IA que faz isso. Então eu elimino 100% uma atividade que talvez em algumas empresas sejam até 100% do trabalho dessas pessoas. Se não tiver teste automatizado, é 100%, então não tem por que eu ter uma pessoa para isso. Mas agora, se eu pego essa pessoa e transformo ela num engenheiro de teste, uma pessoa que vai desenvolver é, IA, testes automatizados com IA, então eu já realoco essa pessoa. Não é tipo assim, perder a pessoa, é perder a função daquela pessoa para colocá-la em funções mais estratégicas, né? A parte de RH também, né, que eu trabalhei muito. Hoje já tem muitas ferramentas, mas eu gastava, sei lá, metade do meu dia olhando o currículo. Gastava 5 segundos por currículo, vendo se preenchia o checklist que eu precisava. Cara, se eu tenho uma IA que vai ler uma base de dados, né, e vai me dizer se tá ou não tá, eu elimino metade do meu trabalho. Se eu tô ali só para aquilo ali, eu elimino o profissional inteiro. Se eu não vou ter a locação para esse profissional em outra coisa, eu posso demitir, posso desligar. Mas agora, se você é uma pessoa esperta, uma pessoa proativa, uma pessoa que quer crescer, uma pessoa que estuda, uma pessoa que é inteligente, é esperta, principalmente esperta, né, de pegar rápido as coisas, de estar correndo atrás, essa pessoa vai ser movida para algo mais estratégico e vai ter oportunidade de crescimento.
né? Outras pessoas que não têm essa mentalidade ou não têm essa habilidade vão ter que achar outro caminho, né? Então, elas podem sim ter esse risco, né? Sempre voltados mais para a parte operacional, porque a parte mais estratégica, geralmente, dificilmente você vai ter pessoas ali, né, sendo eliminadas pelo IA, mas também não é nem impossível, né? IA tomando decisão aí, estratégica pelas empresas, né? Quem sabe no futuro aí. E quais são as soft skills que serão mais valorizadas no futuro para empresas, né, e para a própria pessoa buscar o desenvolvimento, de forma a se diferenciar? Cara, soft skill, você tem que ter visão sistêmica, você não pode enxergar só o seu quadradinho, você tem que enxergar a coisa como um todo. Acho que isso é muito diferencial. Tem muita gente que tá só naquilo ali, naquele universozinho e esquece de olhar para todo o conjunto, né? Principalmente olhar por fora o porquê de tudo que você está fazendo, né? Isso é uma diferencial bem legal. A gestão de tempo e principalmente também a resolução de problema. Você tem a criatividade de resolver problemas, achar o caminho para resolver problemas. Acho que esse talvez seja o principal, né? Eu tinha um professor, inclusive, da área de organizacional, psicologia organizacional, falava: o futuro, a soft skill única que vai ser importante é resolvedor de problemas, né? Porque vai ser isso, as pessoas estão ali, se elas estão resolvendo problemas, são importantes, vão ser contratadas, senão, não vão ser. Maravilha, maravilha. Para fechar aqui também, trabalho remoto, para quem é e para quem não é. Cara, se você gosta de ficar num canto e não ter aquela interação toda de pessoas, ver pessoas, né? Tem gente que tem vontade de ter o tato mesmo, de ver pessoas circulando, ter essa coisa, né? Quer estar ali no cowork, quer estar ali no escritório. Não vou dizer que é do pessoal do marketing, não vou falar que é do pessoal que é mais comunicativo. Não, isso varia de tudo, né? Vai da pessoa. Eu quero ter mais contato, eu quero estar imerso ali num. Eu quero sair de casa, eu não quero estar aqui compartilhando esse mesmo ambiente onde eu descanso, onde eu tenho meu lazer. Eu quero estar em outro lugar para trabalhar. O presencial é para você. Agora, eu sou uma pessoa super confortável, cara. Eu penso em sair de casa para trabalhar, eu já fico nervoso. Se eu pudesse ficar em casa, estou acostumado a ficar em casa, estou acostumado a estudar o dia inteiro no meu escritório em casa, estou acostumado a viver meu universo, né, construir minha carreira. Isso acontece muito também, né? A pessoa está numa fase de estudo, né? Tem um ambiente de estudo em casa, não vai para uma biblioteca, não vai para uma escola, não vai para num cursinho, né, numa sala de estudo. A pessoa já está acostumada ali com o ambiente de casa e gosta e quer, já tem todo moldado, bonitinho. Tem gente que investe uma fortuna com um enfeite ali para parede, para ter uma poltrona, para ter um negócio mais confortável, um equipamento. Se você é essa pessoa que está confortável em casa, home office é para você, né? Você não quer pegar o ônibus, você não quer pegar um Uber, você não quer pegar seu carro e ir para o trabalho, você detesta, né? Às vezes também tem essa questão de logística. Você mora do lado do trabalho, você vai a pé, vai de bicicleta, ok, é legal. Mas tem gente que pega ali 2, 3 horas de transporte por dia para estar no trabalho. Para essas pessoas também o remoto é muito atrativo. Ah, vou ter um filho, vou ter que ficar em casa cuidando do filho, vou ter uma logística que eu estar em casa. Ah, vou ter que viajar para o trabalho da minha esposa ou da minha família, vou ter que cuidar, não sei o que, vou ter que mudar. A questão de mudança é muito flexível, né? Até falando da experiência própria, é, depois da pandemia eu me mudei para Diamantina, meu escritório era em Belo Horizonte, meu LinkedIn até hoje está em Belo Horizonte, mas eu estou em Diamantina, né? E eu não poderia ter ido mudar para lá para trabalhar com tecnologia presencial, porque lá não tem oportunidade nenhuma de tecnologia. Nenhuma, assim, de desenvolvimento de software, fábrica de software, não tem nada. Então, a minha única possibilidade era remoto, né? E então, assim, dá uma flexibilidade que para algumas realidades também de vida fazem todo sentido e são muito atrativos. Então, para essas pessoas, remoto é 100%. Uhum. E no nível de empresa, para qual tipo de empresa o home office não é? Qual tipo de empresa? Ixi, aí tem muita indústria, né? Fábricas e tem muito Mas no nível processo de cultura. de cultura. Cara, eu não acho que tenha empresa a nível de cultura que impossibilite o remoto. Eu não acho que, não sei, né? eh, Talvez a área alimentícia, restaurantes, né? Mas eu acho que talvez alguns nichos muito específicos ali que necessitam de ter um presencial, né? Tem ter um contato humano, né? Ter um tipo de prestação de serviço que precisa de ter a atividade em si, né? Transporte, né? Tem muita transportadoras, né? Tem muita coisa que não tem como ser remoto, né? Mas qualquer coisa que é mais menos manual, mais intelectual, né? Um serviço mais intelectual,
não vejo empresa que não se enquadraria ou não seria feita para o remoto. Acho que lá, inclusive, já estão cogitando trazer a área de administrativo, a parte de vendas para remoto. Então, tipo assim, antes você só via, poxa, time de vendas tem que estar no escritório, todo mundo ali junto, vendendo no telefone e tal. Pô, qual que é que impede a pessoa estar ali em casa fazendo venda, né? Então, assim, acho que tem muito ramo que dá para trabalhar remoto, eu não vejo isso separando por empresa, tirando os nichos que tem necessidade de ter algum trabalho manual físico, e tem que estar ali, né? Eu não acho que tem uma distinção assim, não. Resumindo, a barreira do home office é muito mais mental, né, e de gestão do que qualquer outra coisa. Perfeito, perfeito, eu acho. Uhum. Bom, bacana para finalizar a nossa conversa, que foi muito boa, muito produtiva, eu gostei pra caramba. Deixa pra gente, por favor, Sandro, uma sugestão de literatura, né, de bibliografia sobre esses pontos que a gente Cara, falou. melhor livro que eu. Assim, eu não que eu tenha um repertório gigantesco de literatura, mas eu gostei demais. Também é muito famoso, o pessoal elogia demais, que é O Monge e o Executivo. Esse livro para gestão é, tipo assim, referência e no sentido de valores, no sentido de saber olhar para o seu liderado como você está prestando serviço para ele, não é o contrário, sabe? O líder É, servidor. isso, o líder serve o liderado. E assim, é um livro fantástico, traz muito ideia legal do ponto de vista de cliente também, de gestão, cara, é fantástico. Então, o Monge Executivo é muito bom. Tem outras leituras muito boas também, né? Eu tô com uma lista de livros ali, o Comece pelo Porquê, né? Tem TED dele também, que é bem legal. Simon Sinek. É isso, você já conhece. Tem muita gente ali no meu trabalho que faz projetos sem saber nem por que estava fazendo. Cara, quando você vê que o pessoal entendeu de fato por que eles estão fazendo, é outra motivação. Então, você garantir que as pessoas sabem o porquê que elas estão fazendo é um papel importante do gestor. E são literaturas muito boas, né? Mas principalmente o Monge Executivo, cara. Ó, referência boa aí. Bom, esse foi o nosso terceiro episódio do Bezono Podcast. Sandro, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Foi um prazer enorme, né? Espero também que você tenha gostado. Opa, demais. Prazer foi todo meu. Bacana. Até mais, pessoal.